Olá, sejam muitíssimo bem-vindos ao nosso programa Universo Maior. Eu, Daniel Kaltenbach e André Verzanhassi, estamos aqui todas as quintas-feiras com vocês sobre um tema para nós discutirmos, estudarmos juntos, para melhorar a nossa vida, a nossa visão de universo, enfim. Andréa, como é que você está? Olá, Daniel, boa noite a todos, eu estou muito bem. E é um prazer estar aqui novamente, mais este programa. Toda semana a gente fica esperando para trazer um tema diferente. São normalmente temas que as pessoas perguntam e a gente vai trazendo as respostas por aqui, pelos vídeos, tá? Então vamos lá, já vou dizer o que nós vamos conversar hoje, sobre a alma. Vamos tirar esta dúvida, a diferença de alma, de espírito, como ela nasce, por que nasce, quem nos move, onde ela está, enfim, eu vou te encher de perguntas daqui a pouquinho. E aí, se você que está assistindo tiver alguma dúvida, deixa anotadinha aí para nós, que a gente passa aqui respondendo. Vamos lá, Daniel, posso já te perguntar o que é a alma? Então vamos lá. Então, bom, você que já está aí nos acompanhando sempre, inscreva-se aqui nos canais, inscreva-se, deixe-se inscrito, ative o sininho para receber os nossos novos conteúdos e compartilhe, coloque o seu like e participe com a gente. Hoje, então, vamos falar de alma, vamos falar de, enfim, né, ou seja, do que é a nossa composição maior, porque quando a gente fala de alma, existem alguns conceitos diferentes, mas no final das contas, a alma é tudo que diz respeito à nossa essência. Existe alguma divisão aqui que acho que é importante antes da gente começar? Porque, de novo, tá, gente, os conceitos espiritualistas, eles precisam ser trabalhados cada vez mais. Por isso nós vamos estudar em conjunto, como humanidade, para melhorarmos os conceitos, melhorarmos os termos, que são ainda confusos e causam confusão por causa disso. Então, por exemplo, vamos falar aqui do conceito de alma no espiritismo, em primeiro lugar, que muitos de vocês têm esse conceito de alma no espiritismo, por exemplo, e aí, como o conceito de alma varia, às vezes de religião para religião, filosofia para filosofia, confunde um pouco. No espiritismo, a alma nada mais é do que o espírito encarnado, né? Ou seja, então nós temos aqui, nós aqui, enquanto encarnados, nós temos a alma, que é o nosso espírito que está aqui encarnado, simplesmente isso. E temos o espírito como essa essência divina. Agora, a alma e o espírito também tem uma grande divisão na espiritualidade, que é a seguinte: a alma é dita mais como aquela parte de nós em evolução, aquela parte de nós que nasceu, como no espiritismo vai dizer, nasceu simples e ignorante, ou como no espiritualismo nós vamos dizer que teve o seu surgimento, né, ou seja, num grande grupo de almas, uma mônada e assim por diante. Então, cada um vai dizer exatamente uma coisa um pouquinho diferente, mas a alma é aquilo que está em evolução. Então, está mais relacionado a nós, está mais relacionado aqui à nossa individualidade, ao nosso avatarzinho aqui, aos vários avatares que nós temos em várias reencarnações. Então, a alma, ela vai evoluindo pouco a pouco, né? A alma, nós vamos de evolução de alma desde os minerais, vegetais, animais, passando pelo homem, e nós vamos para reinos mais angelicais, e essa alma, então, ela vai evoluindo, ela vai crescendo. Já o espírito, né, em termos gerais, o espírito, ele está mais relacionado à nossa essência divina, está mais relacionado àquilo que sempre foi, aquilo que é eterno, aquilo que já é perfeito dentro de nós, aquilo que sempre foi, sempre será dentro de nós. Por isso fala nossa parte divina. Então, né, só para dar essa abertura de alguns conceitos mais comuns em relação à alma, espírito, para que a gente possa conversar melhor hoje aqui, né, nesse nosso bate-papo, mas então a diferença, o que é alma, né, e a diferença básica entre ela e o espírito. Ok, e agora por falar em alma, então, que é ela que faz parte aqui do nosso processo evolutivo, né? Pelo que eu entendi, é ela quem está aqui neste plano encarnatório, dentro de um corpo físico. E você falou em avatar, eu costumo dizer assim que eu encaro o corpo físico como uma roupa de astronauta.
Quando o astronauta, o homem, vai para a Lua, ele precisa daquela vestimenta. E quando a minha alma está aqui, ela precisa dessa vestimenta aqui de carne e osso, para que ela possa interagir com o planeta, né? Com todo esse sistema planetário. Mas o que eu fico me perguntando, e eu percebo que as pessoas questionam a mesma coisa. É possível a nossa alma estar aqui, neste plano, e simultaneamente participando de outros níveis, estando partes dela, porque você falou da mônada. Então, esta mônada está em um lugar, e a alma está em outro lugar. É possível, então, terem outras almas minhas por aí? Enfim, vamos lá, é uma excelente pergunta, né? Porque tem alguns conceitos aí que nós vamos entender aí no meio. E que causam uma grande confusão, realmente é confuso. Mas é pelo seguinte, quando nós falamos em alma, e nós falamos de algo em evolução, e nós falamos, como você disse, né, ou seja, muito bem colocado, nosso corpo físico, por exemplo, que nossa alma se utiliza aqui como, né, uma roupa de astronauta para nós estarmos aqui nessa dimensão. Enfim, então nós estamos falando de vários momentos da alma. Então veja só, vários momentos da alma. Eu tenho minha alma aqui nesse momento, nesse nosso momento aqui, que está nesse avatarzinho nosso aqui, nessa nossa encarnação, nesse nosso corpo físico. Então, eu tenho aqui minha alma no Daniel, né? Você tem aí sua alma na Andréa, neste momento, né? Ou seja, então a gente está neste momento assim. Só que a nossa alma, ela é muito maior do que isso. Ela já teve passados, né? Ou seja, várias encarnações passadas e futuras, e ela tem todo um processo evolutivo. E a nossa alma, ela também, ela vem, né, como a gente fala, vem de uma mônada, ela vem de um grupo de almas primeiro, ou seja, ela tem algumas origens, como uma árvore, né, que vai se subdividindo, ela vem de um grupo de almas em primeiro lugar, né, de uma mônada, de um grupo de almas, se subdivide. Então, se a gente fala, por exemplo, a nossa alma aqui, neste espaço-tempo, nesse espaço-tempo dessa dimensão aqui neste momento, eu vou imaginar que minha alma é apenas essa que está aqui dentro de mim neste momento. Só que não é. Na verdade, a minha alma, ela é composta de várias almas que são meus outros eus inferiores. Esses outros eus inferiores, eles podem estar coexistindo e coexistem. Por quê? Se a gente para analisar que fora desta dimensão não existe o mesmo conceito de espaço-tempo, então espaço-tempo são uma ilusão. Nós temos processos evolutivos, mas o espaço-tempo é uma ilusão. Então, o que acontece? Nós temos, sim, o conceito de que nós temos várias encarnações ao mesmo tempo. E mais, de que a nossa alma maior, nosso eu superior, pode ter várias almas, eus inferiores menores, que estão encarnados ao mesmo tempo, em dimensões diferentes, muitas vezes. Então, dimensões diferentes que representam que para nós seriam conceitos de espaço-tempo diferentes. Ou até de dimensões com frequências diferentes mesmo também. Então, quando eu começo a olhar isso desta maneira, dentro do nosso conceito de materialidade, eu começo a entender, falo, poxa, então eu tenho várias almas. Então, a tua pergunta ali, peraí, então eu tenho várias almas que coexistem. O que é uma verdade. É aquela história, pare para pensar. Se você pensa agora em você agora, né? Você que está em casa, pensa em você agora. Quem é você? Você é esse conjunto, tua alma aqui agora, que é um conjunto pequeno de coisas que você aprendeu nessa encarnação. Só que isso é um pedacinho de você. É claro que isso não é o teu inteiro. O teu inteiro é muito mais sábio, tem muito mais conhecimentos, muito mais vidas, muito mais coisas. Mas, neste momento, nesse espaço-tempo, nessa dimensão, a sua alma aparece, né, o que se manifesta da sua alma nessa dimensão é este pedacinho dela. Então você tem outros pedacinhos dessa alma se manifestando em outros tempos e dimensões. Agora, o que acontece? Todas elas são a mesma coisa. Elas se unem, elas se interligam numa energia muito maior. Elas se interligam, vamos começar por aqui, falar do nosso eu superior. No nosso eu superior, na nossa alma ainda maior, essas almas inferiores, esses eus inferiores, todos se conectam. Inclusive, nós nos conectamos com nós mesmos, em vidas passadas, futuras, através do nosso próprio eu superior. Às vezes, intuições que nós recebemos,
vem de nós mesmos, de nós do futuro, de nós do passado, de nós de outras dimensões. Porque as nossas almas inferiores, elas se comunicam também através do eu superior. Então, por isso que é um conceito complicado. Porque, por um lado, nós acreditamos ter essa alma que está aqui. Mas essa alma é pequena e não sabemos disso. Ela é muito maior do que isso. Então, nós somos maiores do que isso. Então, nós somos várias almas ao mesmo tempo que se unem num eu superior. E esse eu superior, numa esfera acima ainda, vai se unir num conjunto de almas, num grupo de almas maior com eu superiores, enfim, de várias outras almas. E daí a gente começa a entender aquela questão de somos todos interligados, né? Somos todos um. A gente só começa a entender isso, né? Mas, ou seja, quando a gente vai subindo, a gente vai vendo uma interligação muito forte entre todos nós. Não é à toa que a gente encarna e reencarna em grupos similares de afinidade durante muito tempo. Então, voltando à tua pergunta, que eu nem lembro mais qual era. Então, a alma, ela é isso. Ela, dependendo de onde você veja, do ponto de vista que você observa, ela pode ser esse pedacinho, ou ela pode ser muito mais do que isso. Então, ela pode ser uma singularidade ou uma pluralidade, dependendo apenas de como a gente está enxergando ela naquele momento. Entendi, mas você respondeu a pergunta, assim, que eu tinha perguntado, esta possibilidade de estar aqui e estar coexistindo em outros planos, né, em outras dimensões, então você respondeu. Agora, você foi falando e eu fui ilustrando aqui na minha cabeça, eu fui pensando alguma coisa mais ou menos assim, minha mão, então meu eu superior está aqui e cada dedo é uma alma minha, um pedacinho da minha alma. E agora é a pergunta, se essa ilustração for correta. Esta alma está aqui, encarnou, está aqui, ou está interligada lá no meu eu superior. Quando uma sai deste plano, a outra entra? Bom, primeiro, a sua comparação com a mão é excelente, gostei muito dela, né? Ou seja, então a gente pode imaginar, o eu superior é com uma palma da mão e cada dedo aí com uma alma, por assim dizer, né? Uma alma do eu inferior. É um pedacinho da sua alma, ou seja, uma forma, na verdade, vamos imaginar como forma de manifestação, né? Porque assim, cada dedo é uma forma de manifestação dessa palma da mão, né? Desse eu superior. Então, nós somos aqui uma forma de manifestação do nosso eu superior. Só isso, é que a gente se confunde tanto com o nosso eu inferior, né, com o nosso avatarzinho aqui, que a gente tem medo de morrer e esquece a nossa grandeza, mesmo as nossas ligações espirituais. Mas nós somos uma manifestação de algo muito maior, que somos nós também. Então, na verdade, essas almas, elas têm experiências concomitantes. Então, você falou assim, né, precisa uma sair daqui para outra entrar, alguma coisa assim, né? Uhum. Não precisa. Elas existem concomitantemente. Então, o que acontece? Em dimensões diferentes, em situações diferentes, frequências diferentes, elas vão coexistir. Mas cada uma delas e elas no conjunto, elas estão em evolução. Elas estão mudando a sua frequência, estão trabalhando sua frequência, aumentando sua frequência. Que é o trabalho que a gente faz aqui de manifestação dessas almas menores. E essas almas menores, por assim dizer, elas vão então se evoluindo, vão criando sabedoria, vão criando essa grandeza. Mas não há necessidade necessariamente de uma sair para a outra entrar numa determinada dimensão. Nós falamos um pouco sobre mentores, aliás, bastante, né? 2 ou 3 programas sobre mentores, mas eu não tinha abordado por esse prisma a pergunta que eu vou te fazer. Uma parte minha, uma alma minha, pode ser um mentor meu também, já que você falou que a consciência superior é uma alma minha mais evoluída. Então, ele pode ser um mentor meu, essa mesma alma? Excelente pergunta. E a resposta é sim. Sim. Não que seja, mas pode ser sim. Muitas das nossas comunicações, em tese, com nossos mentores, na verdade, nós estamos nos comunicando com o nosso eu superior. E, através do nosso eu superior, a gente se comunica com nossos eus inferiores diversos. Inclusive, os eus inferiores que são muito superiores a nós aqui agora, ao nosso eu inferior, e que podem nos ajudar. Então, sim, há a possibilidade, e ocorre de fato, muitas vezes, de que nossas comunicações, nossas intuições todas venham de nós mesmos numa outra forma de manifestação da nossa própria alma.
Entendi. Mas daí, então, se eu tenho uma alma que eu considero um eu superior, eu também tenho um outro pedacinho desta minha alma que está menos evoluída, que eu, quando evoluo aqui neste plano que eu estou, eu auxilio esta alma menos evoluída? Exato, é excelente a observação, é exatamente isso. O contrário também acontece. Nós somos mais evoluídos do que algumas outras partes, manifestações da nossa própria alma. E nós, então, ajudamos também ela. Como nós estamos num nível ainda muito materialista mesmo, né? Nossa alma, tá? Falando dessa nossa alma aqui, ainda num nível muito materialista, muito, né, muito fechado para a espiritualidade ainda, num nível ainda, né, mais ou menos. Então, o que acontece? A gente, enquanto a gente está acordado, no físico, no consciente, a gente não tem a noção do quanto a gente ajuda. Né? Mas nós temos uma intercomunicação, né, telepática, uma intercomunicação constante, porque faz parte da nossa frequência. Mas, enfim, a gente já pode ajudar sim. Mas a gente pode ajudar muitas vezes em outros planos. Então, enquanto a gente dorme, enquanto a gente sai do nosso corpo, através de viagens astrais e tudo mais, a gente pode ajudar melhor ainda essa nossa alma do passado. Então, isso tudo também acontece. Agora, conforme a gente vai evoluindo, nós vamos tendo mais liberdade em relação à matéria, e isso começa a acontecer durante a nossa vigília também. Então, a gente muitas vezes pode voltar e ajudar alguma alma nossa que está precisando de ajuda, né, em alguma outra situação, em alguma outra dimensão, em alguma outra, né, precisando de um conselho, precisando de uma força, precisando de um apoio. E a gente sabe que essas almas, essas outras almas nossas, essas outras manifestações da nossa alma maior, elas também estão se manifestando, estão experimentando coisas importantes para o conjunto da obra, para o conjunto do meu superior, para o conjunto do meu grupo de almas. Então, aquela história, tudo que fica para trás é importante. Não tem uma alma que fica para trás ali que, né, fala, pô, não, mas deixa ela lá. Não, não é, ou seja nossa, ou seja de terceiros, porque está tudo interligado. Então, por isso que o interesse tão grande também de que todo mundo, um ajude o outro, e um puxe o outro. Então, por isso que temos essas hierarquias, né, entre mentorias, espíritos de luz, etc., que nos ajudam, assim como também nós acabamos, né, sempre que possível, ajudando e vamos ajudar os outros também que estão num nível inferior. Porque é o grupo inteiro que se beneficia. Cada vez que você ajuda alguém que está lá no final né, no final da ponte ali, e você traz mais para perto, você evolui, você evolui o todo. Então, o todo evolui conforme suas partes, suas pequenas partes vão evoluindo. É como se, imagina, sei lá, uma centopeia na parede que as pernas sejam pegajosas, né? Um monte de perninha. Perninha que está embaixo, é preciso que ela saia de lá de baixo, vá para cima, para que as outras também possam caminhar para cima. Porque se uma ficar lá embaixo e não sair, o resto não caminha também. Então, você precisa que todas elas, nos seus momentos certos, mas caminhem e consigam, então, o grupo, né? Ou seja, o conjunto todo evoluir, né? Junto. Eu compreendi esse ensinamento que você trouxe, mas também eu fiquei aqui refletindo. Eu não preciso me preocupar com o processo evolutivo dessas outras partes minhas, mas eu posso me dedicar só nesse crescimento, nessa expansão de consciência, nesse despertar da consciência meu aqui, neste momento, que automaticamente isso vai refletir como uma onda nas outras? Exato. Nós, aqui, a nossa função principal, a nossa missão maior, não no nosso nível. Como eu falei, mas temos até manifestações de almas nossas que vão ter um outro nível. Mas no nosso nível, a nossa principal missão é a gente. É olhar para nós, é cuidar do nosso autoconhecimento, é nos melhorar, é encontrar o amor dentro de nós, as várias manifestações de amor, de forma de amor diferentes, né, em relação ao mundo, em relação às pessoas, à sociedade, a nós mesmos, e assim por diante. É aprender, a gente crescer, evoluir, né, aumentar essa frequência dentro de nós, porque nós aumentando isso, a gente está levando o grupo inteiro para cima também. Então, o grupo também depende de nós e nós dependemos do grupo. Mas a nossa maior objetivo aqui é efetivamente cuidar de nós mesmos. Né? Ou seja, quando a gente cuida de nós, por consequência, estamos cuidando do grupo. E nós temos no próprio grupo algumas almas e algumas situações, né, algumas manifestações dela que vão se preocupar mais com quem está lá atrás, que vão se preocupar mais em projetos, em projetar, em organizar.
né? Ou seja, então são inteligências nossas também, que vão ter mais essa preocupação maior. De novo, no nosso nível evolutivo, dessa nossa alma aqui, dessa manifestação individual de alma aqui, não é a nossa maior preocupação. Apesar de que sempre que formos solicitados, nós vamos ajudar. E às vezes acontece o seguinte, às vezes, por exemplo, às vezes tem uma alma, uma manifestação nossa, né? Não é uma alma, que eu falo uma alma parece que é outra alma, né? Não é outra alma, é uma manifestação da nossa própria alma individual, que tem uma outra manifestação que está num nível evolutivo muito parecido com o nosso, um pouco abaixo do nosso. E às vezes uma manifestação nossa lá de cima tem mais dificuldade de conversar com essa alma que está no nível mais próximo. Então, nesses momentos que, né, se utilizam de nós, por assim dizer, principalmente no momento de desdobramento e tudo mais, para que a gente ajude aquela alma, porque a gente tem uma afinidade maior, a gente tem uma facilidade maior de conversar com uma alma que está mais, uma manifestação de alma nossa que está mais ou menos no nosso nível. Então, né, então aí que a gente atua mais, mas não é o nosso principal objetivo. Entendi. E você citou uma coisa aí que eu gostaria de esclarecer. Como que as nossas próprias almas se comunicam, já que elas estão em diferentes níveis? Bom, da forma como a espiritualidade se comunica, né? A gente tem que não pensar em forma física, porque no físico a comunicação sempre depende dos 5 sentidos físicos. Então você vai se comunicar, né, pela audição, pela fala, você vai se comunicar pelo olfato, pelo paladar, enfim, pelos sentidos, né, pelo tato e assim por diante. E não consegue se comunicar além disso. No plano espiritual, a comunicação a forma de comunicação é totalmente diferente. E no plano espiritual, em todos os níveis, tá? Ou seja, então, até na 4ª dimensão aqui que a gente morre, a gente já começa a sentir uma outra maneira de comunicação, que ainda que seja mais densa, mas é uma outra forma de comunicação. Mas, enfim, no plano espiritual, a comunicação acontece pela consciência. As consciências se comunicam, as consciências estão interligadas. É o que a física quântica hoje começa, né, a falar, então, da correlação, né, de partículas quânticas à distância. Então, partículas quânticas, independente da distância, elas se correlacionam, simplesmente. Né? Porque, mas é o mesmo princípio, que é um princípio de correlação consciencial. Então, a consciência, ela se relaciona. Então, quando a gente fala de um grupo de alma nosso, nós temos como para a gente não é isso, né? Mas como se fosse um DNA frequencial que está dentro de nós, do grupo de alma inteiro. Então, o DNA é uma frequência, é como se fosse uma digital, né? Um DNA que todo mundo tem igual naquele grupo de alma. Então, aquele grupo de alma, por ter uma frequência base igual, ele se identifica, ele se né, entra em afinidade, ele se comunica com mais facilidade ainda. Né? Ou seja, então, às vezes até você pode encontrar, olha que curioso, às vezes você pode encontrar numa vida uma outra parte da sua alma. Que aí, às vezes, as pessoas falam de alma gêmeas. Alma gêmea, que alma gêmea, a gente, enfim, né, já comentei no canal algumas coisas sobre isso e tal, mas uma forma da gente ver a alma gêmea é quando essa alma faz parte do nosso grupo de almas. E por fazer parte do nosso grupo de almas, nós já temos uma afinidade maior com ela. Então, essa afinidade acontece e tal. Mas a comunicação ocorre por frequência. A comunicação não depende de distância. Enquanto no físico, a gente fala que a proximidade entre duas pessoas é pela distância, quanto mais próximo, mais se comunica. Na espiritualidade, não. A distância não tem nenhum valor. A distância é irrelevante. O que faz as pessoas terem mais afinidade, estarem mais próximas, é a frequência energética. Então, o nível de frequência energética aproxima as pessoas e a comunicação é puramente consciencial. Tem nada a ver com sentidos. É muito, muito, muito interessante esse assunto, mas quando você até olha um pouquinho mais além, e a gente vai ainda falar sobre isso em um outro programa, porque o assunto é extenso, essa questão de como se dá esse processo de programação da alma, desses encontros, desses desencontros, porque tem muito conteúdo, e quando a gente fala alma, aí você já falou de alma gêmea, tem aquela famosa alma penada, que parece que é uma alma que ficou perdida aqui pelos umbrais, tem almas de mentores, né, que são
os que nos orientam, almas mais evoluídas, que são as consciências, né, a minha parte mais consciente, mas, enfim, toda alma, a grande busca desta alma, seja em qual nível ela estiver, a grande busca é o expandir a consciência? Não, acho que foi muito bom você falar dessas almas todas, e acho que vale a gente fazer um outro programa para, né, ou seja, a gente adentrar um pouquinho mais e entendendo melhor esses conceitos todos, né? Mas o conceito de alma é isso aí, a expansão da consciência, né? As almas têm como objetivo a expansão da consciência. Isso é o principal. Então, assim, na verdade, tudo na natureza, né, tem como objetivo essa expansão de consciência. A gente pode, inclusive, falar e começar a tentar entender o que é uma alma de uma pedra, porque a pedra também tem vida, tem consciência. O que é a alma de um vegetal? O que é a alma de um animal? Qual a diferença entre essas almas? Enfim, tem muita coisa interessante, né, para a gente conversar nesse assunto aí, mas em comum, todas elas têm a expansão de consciência, todas elas têm esse descobrimento do seu próprio espírito, o descobrimento da parte divina que existe dentro delas, que já é perfeita. Então é como se a gente estivesse sempre trabalhando para tirar do nosso redor as imperfeições, tirar do nosso redor, né, o desconhecimento e voltar a descobrir a nossa essência, o nosso espírito, aquela parte divina, né, aquela nossa conexão divina. Então isso é comum para todos os tipos de alma. Bom, eu quero deixar duas dicas. Uma delas é o programa sobre ego, que nós já gravamos, que fala muito dessa ilusão, que impede da gente enxergar a verdadeira essência, a nossa alma. E o outro é o tua série de programas, é Despertar da Consciência, né? Que ele é meio, já não é muito atual de gravação, de tempo de gravação, mas o tema é atualíssimo. Acho que vale a pena as pessoas darem uma olhadinha no canal para ver essas diferenças de consciências. E eu acho que é isso, Daniel. A gente falou um pouco sobre a alma humana, né? E a gente volta depois para aprofundar mais no tema de todas as almas, de todos os seres viventes, porque você já deixou a ideia aqui que eu ia perguntar: todo ser vivente tem alma? Sim, você já me disse que sim, né? Exato, né? É isso mesmo. Então vamos sim, vamos voltar a falar desse tema, que é um tema profundo, complexo e que muitas vezes deixa a cabeça das pessoas meio, né, meio Confusas. virada, porque a gente está acostumado com aquela ideia de individualidade pura, plena e de materialidade, de separação, enfim, são conceitos que existem apenas nessa dimensão e a gente tem que começar a entender isso, né? Mas enfim, excelente. Foi muito bom você mencionar também esse curso, é um curso gratuito, com 11 aulas gratuitas, estão aqui no canal Despertando Pessoas. Tem um playlist, né, ou seja, sobre o despertar da consciência, acho que é muito interessante para entender o corpo físico, corpo mental, corpo emocional, enfim, os diferentes corpos, a questão do espaço-tempo, enfim, tem bastante coisa aí, convido todos vocês também. E não se esqueçam de se inscrever aqui nos nossos canais, meu, no canal da Andrea, a Andrea Bem Viver, aqui no Despertando Pessoas, e subscrevam-se, compartilhem, deem o seu like, participem e a gente se vê na semana que vem, então, com mais um tema aqui no nosso programa Universo Maior. Gratidão por hoje, Daniel. Gratidão a todos vocês que compartilham, que comentam. Isso é importante para nós também. E até a próxima semana. Gratidão, viu? Forte abraço, muita luz a todos e até já.